com os trepidantes Márcio e Levi, está entrando no ar o canal Sempre Fla. Boa tarde, galera do meu, do seu e do nosso canal Sempre Fla. Galera, o Mengão 6 Bangu 0. Esse foi o resultado do jogo de ontem no Maracanã, no qual 63 mil pessoas, né, galera, com um público maior até agora que teve aqui no futebol brasileiro, né? E nesse vídeo de hoje vamos falar sobre o jogo Flamengo 6 Bangu 0. Vamos falar de uma possível vinda do goleiro estrangeiro. Vamos falar também de uma possível contratação de zagueiro que está livre no mercado. E vamos falar de outras e outras coisas. Mas preciso que você compartilhe os nossos vídeos. Preciso que você se inscreva no nosso canal. Dê aquele like de confiança. E acione aquele sininho aqui embaixo, o sininho das notificações. E mais uma vez, humildemente peço a todos vocês que vejam o máximo do vídeo da gente, que a gente está aqui postando. Se não puder ver o vídeo todo, que veja o máximo do vídeo. Se não puder ver o começo, que veja o meio, que veja o fim. Mas que veja o nosso máximo de conteúdo para aumentar a nossa minutagem no nosso canal Sempre Fla. Fica aqui um abraço e um beijo no coração de todos vocês. E vamos começar as nossas matérias do dia de hoje, né, galera? Galera, na volta do Maracanã, o Flamengo atropela o Bangu e aguarda adversário da semifinal. Galera, no retorno do Maracanã, o Flamengo fechou a Taça Guanabara com uma vitória maiúscula e convincente ao bater o Bangu por 6-0, né? E o pra cá foram construídos com gols de Arrascaeta, Gabigol 2 vezes, Léo Pereira 2 vezes e Matheus França, né? E o time rubro-negro já havia segurado a segunda colocação, atrás do Fluminense. E agora aguarda para saber se vai enfrentar o Botafogo ou o Vasco na semifinal. Já o Bangu permaneceu com 9 pontos e ficou com a penúltima colocação. Galera, e na briga por vaga na final, né, o Fla já entra em campo nessa quarta-feira e vai disputar a semifinal com a vantagem de empate, né, em pontos ganhos e saldo de gol, além do direito de exercer o mando de campo da primeira ou da segunda partida, segundo o nosso regulamento, né. E no primeiro tempo arrasador, o Flamengo conseguiu abrir a vantagem de 3-0 no pra cá. E na etapa final, com o Bangu adotando uma outra postura no jogo e o rubro-negro com a vitória já encaminhada, houve uma queda no ritmo, mas ainda assim os comandados de Paulo Souza conseguiu marcar mais 3 vezes, né? E na volta do Maracanã, né? Que a partida dessa noite marcou o reencontro da torcida com o Flamengo com o Maracanã, né? O estádio teve fechado nesse início de temporada para reparos no gramado, né? E foi alvo de reclamação nos últimos anos, né? E já liberado, o local será palco também da reta decisiva do estadual, né? E quem foi muito bom no jogo de ontem, mais uma vez, né, foi o Arrascaeta, o uruguaio. Teve uma movimentação muito boa, ao lado também do Everton Ribeiro, o Gabigol, que acharam grandes espaços na defesa adversária. Abriu o pra cá e teve uma participação decisiva nos gols de Léo Pereira. Muito mal no jogo, mais uma vez, foi o Diego, né? Que entrou no segundo tempo, foi mal acionado, não esteve nas melhores noites. Não conseguiu fazer o meio campo, manter o ritmo inicial, né? O atacante Pedro iniciou o duelo no banco e entrou no intervalo na vaga de Everton Ribeiro. Assim formou o setor ofensivo com Arrascaeta, Lázaro e Gabigol. E o camisa 21 se viu envolvido em uma polêmica entre Flamengo e Palmeiras. E após o clube paulista investir no mercado no Flamengo, Rodolfo Landim, após sair uma reunião da FEBD, anunciou a permanência do jogador, dizendo: é jogador do Flamengo e ponto, né? E o Bangu, né, iniciou o jogo de igual para igual. Esse foi o maior erro da equipe banguense, mas apesar de conseguir ter uma boa posse de bola, acabou deixando espaços e viu o Flamengo explorar bem os contra-ataques. E na volta do intervalo, a equipe se mostrou mais contida atrás da linha da bola, o que dificultou mais ainda a vida do adversário. E nesse cenário, os comandados de Felipe pouco a pouco criaram mais chances que outrora, né? Mas o Flamengo amassou muito o Bangu no primeiro tempo.
e o time de Paulo Souza conseguiu se impor no primeiro tempo e não deixou o adversário criar tramas, né? Como uma boa marcação e bastante movimentação no setor ofensivo. Conseguiu abrir uma vantagem confortável no placar e no segundo tempo, com o Bangu mais recuado, teve mais dificuldade de achar espaços. Mas ainda assim, houve grandes oportunidades. Na verdade, é que o Flamengo do primeiro tempo, ele nunca se iguala ao segundo tempo, né? Parece que o Flamengo começa com mais pegada, com mais marcação, com mais dinâmica, e no segundo tempo, se não cansa, pelo menos o time se acomoda bastante, né? O time conseguiu deslanchar e balançou as redes umas 3 vezes, consolidando uma goleada, né? E o Flamengo começou a partir de cima do Bangu e rondando a área adversária. E algumas chances foram criadas. E uma delas, o goleiro Paulo Henrique fez uma excelente defesa e finalização em Gabigol, né? E o placar foi aberto ainda cedo. Em boa trama de Lázaro, virou o jogo para Mateuzinho, que avançou e achou o Gabigol na área. O camisa 9 bateu para o gol, mas a bola desviou e sobrou para Arrascaeta, que sem marcação tocou, ainda assim com extrema categoria, para a rede vazia, né? E não demorou muito e o Flamengo ampliou a vantagem. Everton Ribeiro, em grande partida, achou o Gabigol em velocidade no meio da zaga do Bangu. E o camisa 9 bateu na saída do goleiro, né? Após a parada técnica, né, o Bangu tentou uma reação e até mesmo deu um chute a gol, que Hugo defendeu de mão trocada, né? O Flamengo, porém, manteve o ritmo e não deixou o adversário respirar, criando diversas oportunidades, inclusive uma bola jogada na área, né, no fim do primeiro tempo, né? E o rubro-negro conseguiu ampliar a vantagem após um toque por cima de Thiago Maia, né? E Arrascaeta tocando de cabeça para o centro da área, e Léo Pereira, numa trama fantástica também de cabeça, completou para fazer o terceiro gol, né? E o Bangu mudou completamente o comportamento no segundo tempo, fez um jogo bem burocrático no segundo tempo, né? Além de diminuir o espaço em campo, a equipe de Felipe conseguiu criar mais chances e em uma delas Renatinho obrigou o Hugo a fazer uma excelente defesa, né? E após ser punido e cortado do clássico com o Vasco, lateral direito Isla, né, foi relacionado e entrou no segundo tempo na vaga de Mateuzinho, né? E o jogo teve uma queda brutal no ritmo e os dois times passaram a errar bastante, né? Mas nas tentativas de investida ao ataque, o Flamengo ainda conseguiu mexer no placar. Gabigol passou a Pedro, que acionou a Matheus França. O jovem bateu prensado e desvio na zaga do Bangu, enganou o goleiro do Bangu. Primeiro gol dele no time profissional. E após a cobrança de escanteio, Léo Pereira desviou e aumentou para cá. E já nos minutos finais, Gabigol ainda fez o sexto. Com um gol, o atacante chegou ao 7º no Carioca, tornando-se o artilheiro da competição até aqui. Erisson e Matheus Nascimento do Botafogo, Nenê e Raniel do Vasco têm 5 gols. Galera, lembrando também que o goleiro Neto tem caminho livre para deixar o Barcelona, né, galera? Esse sim, um goleiraço, né? Um alvo frequente do Mengão como reforço, está deixando o Barcelona e pode ter o rubro-negro como destino para o restante da temporada de 2022, né? O goleiro Neto, que atualmente defende o Barcelona, vê cada vez o seu espaço diminuindo mais ainda no elenco no clube espanhol. E agora, com uma nova decisão da diretoria do Barça, vê o seu caminho livre para acertar com outro clube que pode ser o Clube de Regatas Flamengo. A diretoria do Clube de Regatas do Barcelona está trazendo de volta o goleiro Iñaki Pena, que defendeu recentemente o Galatasaray da Turquia, né? E agora chega novamente ao grupo do Barça para ser o reserva imediato, né, de Ter Stegen. Por isso o Neto já começa a se movimentar nos bastidores para deixar o clube e acertar com o novo destino para a temporada. E o grande motivo para reaproveitar Iñaki Pena foi o jogo entre Galatasaray e Barcelona, no seu ressentimento jogo, né, que teve o goleiro brilhando com o teu próprio clube. E por isso a diretoria quer dar mais oportunidade ao arqueiro. E o goleiro Neto, no Flamengo, passa a ser uma realidade. E o pedido de um goleiro por parte do Paulo Souza é algo recorrente nos bastidores do Flamengo. E Neto seria o jogador para chegar e assumir a titularidade da meta do Flamengo, né? Esse sim seria o goleiro bem viável, né? Acima até do Santos, do Atlético Paranaense, e do João Paulo, goleiro do Santos, né? Seria um goleiro a nível europeu,
em um goleiro aí de renome, um goleiro que é jovem ainda, né, e tem uma capacidade, experiência técnica imensa pela frente. Para mim, seria o nome mais viável para ser goleiro titular do time do Flamengo. E recentemente, em janeiro deste ano, em contato com o repórter Renan Moura da Rádio Globo, o staff do jogador tratou o assunto como uma mera especulação, né? O staff do goleiro Neto do Barcelona negou que o jogador esteja negociando com o Flamengo e tratou o noticiário como uma especulação. O jogador deixou a Fiorentina em 2015, uma Juventus, né? Logo após a chegada de Paulo Sousa ao clube, né? E aos 32 anos, ele está sem espaço no Barcelona, informou um repórter, né? E é como eu falei, esse sim seria acima do momento do Diego Alves, né? Tá acima do Hugo Souza, tá acima do Santos, do Atlético Paranaense, né? Que o Flamengo almeja contratar, e tá acima também do João Paulo dos Santos, né? É um goleiro a nível europeu, é um goleiro que vem com experiência do futebol europeu, é um excelente goleiro, é novo ainda e tem uma estrada brilhante ainda pela frente. Para mim é o goleiro a nível de seleção brasileira, né? Então esse sim, o Flamengo teria que fazer um sacrifício, uma força no mercado para trazer o mais rápido possível, né? Esse seria o goleiro do Flamengo que a torcida vai aceitar e vai abraçar, né? Com certeza, né? Que é um excelente, extraordinário goleiro, né? O Paulo Sousa fala também em batismo no Maracanã e manda recado para Gabigol e todo o elenco, né? Após a goleada do Flamengo, o Paulo Sousa falou em estreia no Maracanã. E quem é imprescindível, né? Já com uma segunda posição garantida, o Flamengo encerrou a sua participação na primeira fase do Campeonato Carioca com uma goleada, né? Visitando o Bangu, apesar de ter o Maracanã repleto de torcedores rubro-negro, né? E o time de Paulo Sousa venceu por 6-0, com direito a 2 gols de Léo Pereira e outros 2 de Gabigol, em uma atuação extraordinária de Arrascaeta, né? Que também fez um gol, né? E após a partida, Paulo de Souza falou sobre a sua estreia no Maracanã, afirmando que agora se sente verdadeiramente treinador do Clube Rubro-Negro, além de elogiar a torcida e o gramado no estádio, né? Diz Paulo Souza, foi uma avaliação super positiva do gramado, bem conectada com a nossa nação, onde me sinto inteiramente batizado. Hoje me sinto verdadeiramente treinador do Flamengo. Dá os parabéns ao nosso presidente pelo esforço, não só financeiro, mas também envolvendo a sua própria pessoa, para poder tornar esse gramado uma das melhores condições, né? Porque é assim que queremos oferecer sempre o melhor para a nossa nação, disse o treinador Paulo de Sousa, né? Foi extraordinário, foi maravilhoso, um público fabuloso e essa sinergia que queremos ter, né? Temos que ter essa necessidade, sobretudo nos momentos em que podemos passar por dificuldades durante os jogos, né? Me sinto privilegiado. Hoje posso dizer que me sinto cada vez mais treinador do Clube de Regatas do Flamengo, completou, né? E além disso, quando foi perguntado se ver Gabigol como imprescindível para a equipe, Paulo Sousa mandou um recado para o seu elenco: imprescindível somente a camisa do Flamengo, né? Como venho dizendo, a equipe tem que estar à frente de todos os individuais, assim como o clube está acima de qualquer um de nós. Claro que o Gabigol já vem marcando a história do Flamengo, mas imprescindível somente a camisa do Flamengo, finalizou o treinador Paulo de Sousa, né, galera? E avassalador também foi a Arrascaeta, né? Que soma 9 participações diretas em 6 jogos pelo Flamengo, né? E o Flamengo protagonizou o espetáculo no Maracanã à noite deste sábado. E a Arrascaeta, né, galera? Foi o destaque do duelo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. O Meia foi um dos autores dos 6 gols e participou ativamente com mais 2 assistências, né? No início da temporada não só foi bom para o clube, como também para o jogador. E nos últimos 6 jogos, segundo o Footstats, o atleta soma 5 gols, 4 assistências e 1 participação a cada 53 minutos. A Arrascaeta abriu para cá na goleada sobre o Bangu, após Paulo Henrique ter impedido o chute de Gabigol. No restante da partida, ditou o meio de campo do Flamengo e, além de ter sido o garçom, ainda deu 2 passes para assistência, né? E pelo Flamengo, o Clube Rubro-Negro, já são 145 jogos disputados, somando 44 tentos e 94 participações diretas. Em 265 finalizações no alvo, o jogador foi feliz em 122 oportunidades.
com uma participação em gols a cada 112 minutos e uma finalização a cada 18, né? E o uruguaio segue vivendo uma boa regularidade no clube, sendo fundamental na construção da jogada, né? O Arrascaeta vencendo os nossos principais jogadores há um bom tempo, né? Diríamos que é aquele cara que desequilibra todas as partidas. É o grande esta-série do Flamengo que tem dentro de campo, né? O Arrascaeta, né, galera? E também o Clube de Regatas do Flamengo, né? Para terminar a notícia fresquinha que a gente tem, né? Perto de ser anunciado pelo Flamengo, o zagueiro segue ligado ao clube europeu, né? Eu venho falar aqui do zagueiro Pablo, do excelente zagueiro Pablo, que quer jogar pelo Flamengo, mas segue ligado ao Lokomotiv Moscou da Rússia, né? O jornalista Fábio Aleixo, que cobre futebol russo, comentou o caso em seu Twitter e revelou que para o Lokomotiv, Pablo segue como atleta do clube com um contrato até 2024, o que pode frustrar o Flamengo, né? Acabei de confirmar com o Lokomotiv que Pablo nem rompeu nem suspendeu o contrato com o clube. Por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia, o clube abriu uma exceção e deixou ele vir para o Brasil, mas oficiosamente é jogador do clube russo até 2024. Disseram que não dá para afirmar se haverá ou não um empréstimo para o Flamengo. O Lokomotiv valoriza muito, né, o jogador, né? Disse o repórter Fábio Aleixo em seu Twitter, né? Então o Flamengo está prestes de contratar um zagueiro de 30 anos, né? Começou no futebol do Maranhão, onde defendeu clubes como Cantareira, como o São Luís Futebol Clube da base, antes de fechar com o Ferroviário do Ceará. E não estreou pelo clube, ele foi emprestado logo para o Irati, né? E também foi para o Ferroviário e Ceará, até chegar ao Quixadá, né? Onde atuou, né, profissionalmente em 2010 e retornou ao Ceará, né, e fez seus primeiros jogos pelo clube. Em 2012 foi contratado pelo Grêmio, mas não teve espaço no clube. E em 2013 chegou ao Avaí, onde se destacou e ficou por 2 anos, né? E em 2015 assinou com a Ponte Preta, onde voltou a ir bem e saiu após alguns meses para o Bordeaux da França, né? Em 2017 foi contratado por empréstimo pelo Corinthians, onde ficou por 1 ano, foi campeão brasileiro e fez dupla super elogiada com o paraguaio Fabián Balbuena. Voltou ao Bordeaux e conquistou espaço, ficando no clube até 2020, saindo para o Lokomotiv Moscou e disputou 30 jogos pelo clube, com 2 gols marcados. Galera, esse é um excelente zagueiro, né? O Pablo tem uma boa passagem pelo Corinthians, né? Mas é um jogador que viria até o final de junho e julho, né, galera? Isso é, se o Flamengo conseguisse prorrogar o passe do jogador, será que o Flamengo conseguiria fazer um contrato mais longo, mais extenso para com ele? Ou ele viria para ficar até junho e julho e depois teria que abandonar o Flamengo e voltar ao clube de origem, né, ao Lokomotiv? Vamos supor que esse jogador venha tomar conta da posição de defesa do Flamengo, dê liga e faça uma grande partida e depois chegue na hora e tenha que voltar ao futebol russo, né? Se o Flamengo conseguir trazer esse jogador vier da liga no elenco do Flamengo, o Flamengo conseguisse manter, né, fazer um contrato mais longo, ou um empréstimo, né, ou um prorrogar até o final do ano, seria uma boa coisa. Agora, se o jogador vem para o Flamengo da liga, né, tomar conta da posição, e depois simplesmente, depois de 3 meses, tem que sair, fica muito complicado, né? Então o Flamengo tem que ver, né, até aonde, né, é possível, né, prorrogar um empréstimo, até se vale a pena, né, a nível de jogador, a nível de saber se o jogador vai dar certo ou não. Se lá na frente o clube detentor do passe, né, acena uma possibilidade de ser prorrogado um empréstimo, né? Isso tudo tem que ser feito, né, na vinda do jogador para cá. Acho que o Flamengo tem que começar a conversar com o clube detentor do passe, né, de ver se o jogador for da liga, se o jogador for bem, tem uma possibilidade aí de prorrogar um empréstimo, né, ou o passe, ou até a compra do jogador. Se o clube detentor disser que não tem a menor possibilidade, então não adianta o Flamengo trazer esse jogador para cá para 2, 3 meses e depois o jogador simplesmente abandonar o clube e voltar para o seu clube de origem, né? É isso que eu acho, né, galera? E para fechar, né, essas matérias do dia de hoje, jamais poderia deixar de falar
da festa que a torcida do Flamengo fez ontem no Maracanã, né? Num jogo sem a pretensão nenhuma, no campeonato que já tinha ido pro ralo, né? Já tinha se encerrado, né? O Flamengo jogou ontem no Bangu às 19h30 no Maracanã no dia de ontem, com um ingresso promocional, né? E o Flamengo botou acima de 63 mil pessoas, né, galera? No estádio, né? No momento, a maior renda, o maior público do ano no futebol brasileiro. Eu acho que faltou isso no ano passado, essa sensibilidade do dirigente de ter abaixado os ingressos, né? Para quando foi liberado, né, o acesso público aos estádios, né? Coisa que muito bem o Atlético Mineiro aproveitou e fez e encheu seus estádios nos jogos finais, né? E então faltou um pouquinho de sensibilidade à direção do Flamengo para poder fazer isso ano passado, né? Tá dada a resposta. Flamengo e Bangu, um jogo que não tinha a menor pretensão de nada. No sábado não valia ponto, não valia mais nada na Taça Guanabara, já vencida pelo Fluminense às 19h30, e o Flamengo bota acima de 63 mil pessoas. Se fosse um jogo até de mais apelo, até valendo mais alguma coisa, eu acredito que a renda chegaria a muito mais do que isso. Fica aqui em primeiro lugar aos parabéns aos dirigentes pela sensibilidade agora e a imensa torcida do Flamengo, que está de parabéns, mostrando cada vez mais o seu valor e a sua força, né? Que todos nós já conhecemos, né? Uma festa maravilhosa, uma festa grandiosa, que foi lacrada, foi fechada, com uma excelente vitória na equipe do Flamengo por 6-0 em cima do time do Bangu, né? Galera, vou ficando por aqui, né? Agradeço a todos vocês que estão no meu canal, né? Agradeço aos 842 inscritos, né? Quero fidelizar todos vocês que fiquem no nosso canal e consigam agregar outros e outros mais inscritos, né? Peço a vocês que chegam, acione aquele sininho das notificações, dê aquele like de confiança, compartilhe nossos vídeos também e aqueles comentários. Comente e diga de onde vocês estão falando, se é de Caxias, se é de Nova Iguaçu, se é do Rio de Janeiro, se é de Copacabana, se é de São Paulo, do Maranhão, de Mato Grosso, se é da Polônia, se é da Rússia, se é da Ucrânia, se é dos Estados Unidos, da Coreia ou do Japão, que pra gente é extremamente importante saber até onde nosso canal está chegando, né? Porque é extremamente importante saber o potencial do nosso canal, aonde ele chega, até onde ele está se expandindo. E mais uma vez peço atenção e peço com toda a minha humildade que vocês vejam nossos vídeos. Se não puder ver o vídeo todo, que vejam o máximo de tempo de vídeo que vocês puderem, porque o nosso canal está agregando inscritos muito rápido, tem likes muito rápido, muitos compartilhamentos, mas em minutagem a gente tem pouca minutagem. As pessoas se inscrevem, dão um like, mas vê muito pouco os nossos vídeos. Eu preciso que vocês vejam mais os nossos conteúdos, né? Vejam o máximo do vídeo que vocês puderem. Se puderem nos contemplar em ver o nosso vídeo todo, muito obrigado, agradeço a todos vocês. Mas se vocês não puderem, vejam o máximo do vídeo que vocês puderem, o máximo de tempo. Agradeço a todos vocês, uma boa tarde. E mais uma vez eu falo para vocês, não somos profissionais da área, mas simplesmente somos torcedores do Clube de Regatas do Flamengo. Amamos esse clube, por ele fizemos e fazemos nosso melhor conteúdo para chegar a todos vocês e para que vocês fiquem no nosso canal e nos ajudem cada vez mais nessa caminhada, agregando cada vez mais inscritos. Uma boa tarde para vocês, um beijo enorme no coração de vocês, um bom restinho de domingo. Isso aqui é Frá, isso aqui é Flamengo, isso aqui é sempre Frá. Uma boa tarde e tamo junto sempre, sempre Frá.